Muito boa tarde a todos os que vão ouvir, ou bom dia, queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo. E em resposta àquilo que nós estamos todos a assistir, o que está a passar no mundo, que não é nada de novidade, e eu nunca ousei, nem nunca sequer tive a audácia de falar muito sobre escatologia ou o fim dos tempos, apesar de ser algo que sempre me fascinou e fascina. Mas eu sempre fui dando aqui e ali alguma indicação, que é exatamente o que a Bíblia diz, porque muitos falsos profetas se levantaram, muitas falsas palavras ao longo de décadas, séculos e até milénios de homens que se diziam que profetizavam a vinda de Cristo e nunca aconteceu, mas isso não iria nunca, jamais anular a verdade e aquilo que Jesus falou e aquilo que está a acontecer. E nos poucos minutos que eu sinto dar aqui esta palavra àqueles que vão ouvir sobre a verdade baseada nas Escrituras, não aquilo que eu acho, mas aquilo que Jesus falou, principalmente, além de todas as profecias do Antigo Testamento, que estão lá principalmente nos profetas, desde Isaías, Jeremias, palavras tremendamente cirúrgicas sobre o que já aconteceu e está a acontecer em Ezequiel 37, 38, em Zacarias 14, e principalmente em Jeremias e Isaías. Desde profecia é algo que sempre me fascinou. Profecia é algo tremendo, porque é a prova de que alguém que é usado por Deus, os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento e os homens de Deus de hoje, em que Deus dá a revelação daquilo que vai acontecer no futuro, porque o futuro pertence a Deus e não só. O futuro pertence àqueles a quem Deus revela o futuro. E aqui seria outra mensagem. Jesus provou ser quem era, porque tudo aquilo que ele dizia que ia acontecer no dia a seguir, na semana a seguir, no ano a seguir, 70 anos depois, 40 anos depois, aconteceu e continua a acontecer exatamente como ele disse. Só não sabe isso quem não lê as Escrituras. Mas eu queria aqui falar um pouco sobre o que está a acontecer desta guerra de Israel. Israel sempre esteve em guerra, desde aquele dia em que se tornou independente, em 1948, no dia 14 de maio de 1948. Se eu não me engano, 14 de maio de 1948, foi o cumprimento de uma profecia de quase 2000 anos que Jesus profetizou, que a figueira iria florescer e que daí até ao fim seria uma geração. Isso era outra mensagem. Eu só quero aqui revelar falar o seguinte. A palavra de Deus diz, Jesus vai vir segunda vez. Tudo se está a cumprir, tudo o que está a acontecer, foi escrito, tudo o que está a acontecer, foi profetizado por Jesus, foi profetizado pelos profetas e vai acontecer exatamente como foi escrito. Está escrito que Jesus disse, nem um til cairá da lei sem que tudo se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra se cumprirá. Tudo o que eu disser se vai cumprir. À letra, eu conheço o futuro. Eu sei todas as coisas, como o apóstolo Pedro lhe disse finalmente ao fim. Quando Jesus o restaurou, depois de ele estar sempre a argumentar com Jesus, e Pedro, no capítulo 21 de João, versículo 18, disse, tu sabes tudo. Tu sabes todas as coisas. Ele realmente compreendeu que Jesus era Deus. Jesus vinha da outra dimensão, ele vive numa dimensão que não tem princípio nem fim, ele não teve princípio nem fim, ele é Deus e ele vai revelar as coisas que hão de vir. Glória a Deus por isso. Há aqui uma passagem em Hebreus, um dos livros mais espetaculares da Bíblia, que ninguém sabe quem foi o autor. Para mim foi Paulo. A forma como está escrita foi o apóstolo Paulo, mas isso é a minha opinião pessoal. Mas é um livro fabuloso, talvez o meu favorito do Novo Testamento, um dos favoritos, além dos Evangelhos. E no capítulo 9, versículo 27, diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Aqui cai por terra toda a doutrina da reencarnação. Ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem tem salvação, tem hipótese de salvação enquanto está vivo. Depois de morrer não existe purgatório. Não existe purgatório. Ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você quiser ir ler com os seus próprios olhos, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27,
Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez aos que o aguardam para salvação. Jesus vai aparecer uma segunda vez para os que aguardam a salvação. E agora eu quero aqui ir. Jesus vai vir segunda vez, ponto final. Ele falou sobre isso enquanto esteve na terra. Eu virei novamente para vos tomar para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Está no capítulo 14 de João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando vos tiver preparado lugar, voltarei para vós mesmos. Foi Jesus que disse estas palavras. E nós estamos a chegar a esse tempo da vinda de Cristo. Está escrito aqui no capítulo 21 de Lucas. Ele estava a falar do fim dos tempos. Eu vou lá ainda ao capítulo 24 de Mateus, que eu prefiro, quando Jesus está a falar do fim dos tempos, ao capítulo 21 de Lucas. Está mais explícito. Mas aqui no capítulo 21 de Lucas, no versículo 28, diz assim: depois de Jesus ter explicado o que ia acontecer, provavelmente ele sentiu que os discípulos ficavam com medo, ou apavorados, ou ansiosos. Ele disse-lhes assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Apesar que isso não era para o tempo dos discípulos, Jesus estava a falar da segunda vinda de Cristo, que é agora. Todos os sinais se estão a cumprir. Mas o que é que ele disse em relação a isso? Exultai, regozijai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que sabem quem são em Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm uma experiência sobrenatural com Cristo, sabem e devem exultar, regozijar-se, porque a nossa redenção está próxima, a nossa passagem para uma outra dimensão, para a eternidade com Cristo, está próxima. Tudo aquilo que Jesus falou sobre o futuro, no tempo em que ele estava com os discípulos, das coisas que iriam acontecer, sempre aconteciam da forma como ele dizia que iam acontecer. Assim como alguns anos depois e assim como ao fim dos tempos. E ele está aqui a falar neste capítulo sobre as coisas que estão a acontecer hoje. Estão a acontecer exatamente como ele disse. Eu vou aqui a Mateus, no capítulo 24, e quero lhe dizer uma coisa. Seja fascinado pela palavra de Deus, pelas profecias. Como é que nós confiamos em alguém e criamos confiança mais e mais em alguém? É pela palavra, quando alguém diz: olha, eu vou fazer isto no futuro, e vou-te trazer isto, e vou fazer aquilo, e a pessoa, de uma forma consistente, as coisas acontecem sempre da forma como ela diz. Assim foi o que Cristo fez. Assim é Deus. Deus prova ser Deus. A palavra de Deus prova ser absolutamente verdadeira. O mundo está... Em breve o mundo irá descobrir que a palavra de Deus não são histórias da carochinha. A palavra de Deus, da primeira palavra do Gênesis 1 até ao último capítulo do Apocalipse, o capítulo 22, é a palavra de Deus. E o Novo Testamento, que é o Novo Testamento de Cristo, quando ele veio não só provar que era Deus, ao sempre cumprir, nunca falhar com uma palavra, sempre saber aquilo que ia acontecer no dia a seguir. Já estou a repetir isto. Como aquilo que iria acontecer no fim dos tempos. E há aqui o capítulo 24 de Mateus. E mais uma vez eu vou dizer, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o fim dos tempos, que eu não sinto a revelação de falar, mas alguma coisa eu sei, aquilo que Jesus falou aqui está a acontecer agora e vai acontecer. E nós só devemos estar preparados. Nós não devemos querer saber todos os detalhes. Nós devemos estar preparados, de acordo com aquilo que as Escrituras dizem que nós devemos estar preparados. Eu vou já ler aqui a seguir, no capítulo 25 de Mateus. No capítulo 24, Jesus diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas. Jesus tinha falado sobre o fim dos tempos. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus lhes disse: leia.
Leia o capítulo 24 de Mateus por si mesmo, não precisa estar só a ouvir-me, vá, pegue numa Bíblia, se não tiver uma Bíblia, diga-me, fale comigo, diga-me como é que deve obter uma Bíblia, a palavra de Deus. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Surgirão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer, mas ainda não será o fim. Olha o que ele diz, ouça o que ele diz. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É o princípio das dores. É o que está a acontecer agora. É o princípio das dores. É para nós estarmos preparados e nos regozijarmos quando vires estas coisas começar a acontecer. Não tenhais medo. Regozijai-vos. Aqueles que dizem que são de Cristo, se você ainda não tem a certeza da salvação, que serve a uma religião, isso não leva ninguém ao céu. A certeza da salvação é fazer a oração. Eu entrego a minha vida a Cristo. Jesus entra no meu coração. Faça esta oração agora comigo. Jesus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus. Morreste por mim na cruz para perdoar. O Teu sangue me purifica de todo o pecado. Eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. É como diz em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Todo aquele que confessar Cristo com a sua boca e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aquele salteador ao lado de Jesus na cruz, ele somente disse, eu creio. Eu creio. E Jesus lhe disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Jesus leu o seu coração e viu que ele se arrependia, reconhecia Cristo como Senhor e Salvador e lhe disse, tu estás salvo, vais viver, e ele hoje está a viver para sempre com Cristo. E Jesus continua a dizer, isto é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os cristãos hoje estão a ser os que são mais perseguidos, eu vou dizer religião entre aspas, porque não é uma religião, mas para o mundo é uma religião. É a religião mais perseguida em todo o mundo, mas isso não é notícia nos noticiários. Nunca vai ser. Serão odiados. Os cristãos estão a ser odiados por todo o mundo, principalmente na Europa, nos países árabes. Está aqui, Jesus disse, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos são de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o que está a acontecer. O amor desapareceu. As falsidades, as traições, a corrupção, a hipocrisia. É o que está a acontecer agora. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Foi isto que Jesus disse. Aquele que perseverar até ao fim, no bem, no amor, em praticar o que Jesus mandou, esse pertence a Ele, esse é salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Ouça, meu amigo, eu não quero adiantar muito. Eu poderia estar aqui horas e horas a falar das profecias que Daniel falou no capítulo 2 de Daniel. Capítulo 7, capítulo 8, são cirúrgicas, são as datas exatas. Mas Jesus até uma vez disse, se eles não acreditarem por causa daquilo que já ouviram, nem tão pouco se Deus lhes enviar um sinal. Há muitas pessoas que dizem assim, mas eu quero ver um sinal. Olha, aqueles que Jesus disse um dia a Tomé, olha Tomé, porque vistes, crestes. Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Fé é crer sem ver. O sistema do mundo é ver para crer. O sistema da palavra de Deus é crer para ver. E há aquele que decidir ver, crer primeiro, esse irá ver. Aquele que abrir o coração e desejar e crer que aquilo que está escrito é a palavra de Deus, esse vai ver Cristo, vai ter revelação. Jesus apareceu a Tomé, Tomé tinha visto os milagres todos, e isso as pessoas hoje são assim, e hoje existem essas pessoas. Não importa quantos milagres vejam, não importa quantas revelações já tenham tido, quantas oportunidades tenham, elas não querem. Mas há aqueles que querem, e eu creio que aqueles que me estão a ouvir, esses querem, têm sede e fome de Deus, esses querem mais e mais terão em abundância. Jesus disse a Tomé, depois de ele ter visto tudo. E Tomé, quando Jesus apareceu aos outros, ele não estava lá. E depois, quando Tomé estava no meio dos outros discípulos, eles disseram-lhe, olha Tomé, vimos o Senhor.
E ele disse imediatamente, não creio. Se eu não vir os cravos nas suas mãos, se eu não vir o que foi espetado a lança do seu lado, de forma alguma crerei. E é assim a nossa geração, de crentes para o mundo inteiro, que dizem que creem, mas não creem. E quando Jesus apareceu no meio deles e a Tomé, Jesus não o tratou mal, não o julgou, simplesmente disse assim, olha Tomé, põe aqui a tua mão no meu cravo, põe aqui a tua mão do meu lado. E não sejas incrédulo. Está lá em João 20, vá lá a ler. Jesus disse, não sejas incrédulo. Tomé, é porque tu vistes, crestes. Felizes aqueles que não viram e creram. Agora vou-lhe dizer nestes poucos segundos, minutos, qual é o nosso dever, qual é a nossa parte naquilo que está a passar. Porque depois do capítulo 24 de Mateus, passa para o capítulo 25, mas no original não havia capítulos nem versículos, era tudo seguido. Mas Jesus está a dizer, então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, eram loucas, e 5 delas eram sábias, eram prudentes. Rapidamente, eu não vou ler isto tudo, você pode lá ir, se tiver sede e fome, vai lá e lê por si mesmo. Jesus estava a dizer, quando ele vier, haverá metade da igreja que será louca, haverá metade que irá estar à espera do noivo. Aqueles que estavam à espera do noivo eram aqueles que sabiam isto que eu estou a falar. É para mim também. E liam, e entendiam, e esperavam a vinda do noivo. Tinham óleo na candeia à espera do noivo. O óleo é o símbolo da unção, da presença de Deus, do Espírito Santo no coração da pessoa. E havia os outros que eram os cristãos, vamos dizer assim, cristãos religiosos, 2, que creem, de certa forma, mas nunca entenderam. E não têm a candeia cheia. Eles não estão à espera de Cristo. De certa forma, eles não têm revelação da salvação. Não sabem quem são em Cristo. Dizem sempre, se Deus quiser. Quem sabe. Nunca entenderam. E vivem uma vida igual aos ímpios, àqueles que não acreditam em Deus. E vá lá ler, porque eu não estou a falar por mim mesmo. E continuavam a viver a sua vida. Havia a igreja, o corpo de Cristo que estava à espera de Cristo, e no dia que o noivo veio, foram tomados. E ouviu-se uma voz, o noivo vem, e aquelas que não estavam preparadas foram à pressa pedir às noivas que estavam preparadas um pouco de óleo. E elas disseram-lhes, olha, não, nós não vos podemos dar óleo porque não nos vai faltar a nós. E o noivo veio, aqueles que estavam preparados foram com eles, o chamado arrebatamento que a Bíblia fala. Serão tomados. E aquelas, as noivas, nécias, loucas, ficaram para trás, não foram tomados. E assim é o estado da igreja hoje. E assim é o estado da igreja hoje. A minha palavra que eu deixo para aqueles que vão ouvir esta mensagem, e diante dos acontecimentos cada vez mais urgente, Jesus vai vir. A segunda vinda de Cristo está próxima. Jerusalém nunca vai sair das mãos de Israel. Existem centenas de profecias sobre aquilo que está a acontecer e vai acontecer. Vai haver uma invasão. Aliás, Zacarias fala no capítulo 14 que todo o mundo vai vir contra Israel. Mas Jerusalém nunca sairá. Jesus virá a lutar por Israel. Há muitas outras profecias sobre a guerra do Armagedão. Sobre o capítulo 37 e 38 de Ezequiel. Mas aqueles que têm sede e fome, aquelas que são as virgens sábias, têm um coração sedento, têm o óleo, guardam, sabem quem são em Cristo. Nasceram de novo, fizeram a oração da salvação. Anseiam pela vinda de Cristo. Anseiam pela vinda. Eu anseio. Eu vou-vos dizer sinceramente. Eu me regozijo. Quando eu vejo estas coisas acontecerem, eu me regozijo, como Jesus disse, porque a minha redenção está próxima. A nossa vida aqui é um grão de areia, acho que nem é um grão de areia, comparado com todas as praias do mundo inteiro. É uma gota d'água comparado com toda a água dos oceanos. A nossa eternidade nos espera. Foi Jesus que prometeu àqueles que esperam pela sua vinda. E nós estamos a arriscar-nos a ser a geração que vive na vinda de Cristo. Poderei ser, poderei não ser, eu não sei.
mas por todos os sinais que estão aí. Jesus disse, ninguém sabe o dia em que Ele virá, só o Pai sabe. Ele disse isso. Mas estai preparados, porque Ele virá à hora em que não esperais. A parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus. Estai preparados, porque Ele virá à hora em que não esperais. O estar preparado é viver uma vida santificada. É viver uma vida de temor, de praticar a palavra de Deus e não sermos somente ouvintes. Não maldizer ninguém, não murmurar, não julgar. Viver em temor. Deus vos abençoe.